Graças e paz, irmãos. Tivemos um problema técnico aqui, mas voltamos, ok? E aí é importante seu feedback, o seu retorno aí para ver se está tudo bem, no áudio, no som, no vídeo, na imagem, ok? Se você está recebendo bem aí onde você, na sua casa, ok? E aí, Ana, tá indo? Quantas pessoas? Duas. Ok. Vai me informando aí, tá? Importante aí o retorno pra gente. Cinco? Ok. Estamos esperando o pessoal chegar pro culto. Aí são 7h05 agora. E juntos estaremos adorando ao nosso Deus nessa noite. É isso aí. A alegria é muito grande estarmos aqui nesse culto, né? Já já nós vamos começar, ok? Vai juntando aí a sua família, a sua casa, para a gente poder estar adorando ao Senhor, nosso Deus. Que bênção. É isso aí. Daqui a pouco o pastor Benjamin estará na igreja. Para todos que quiserem lá, a irmã Helene também estará na igreja. Para todos que quiserem depois, após o culto, para entregar as suas ofertas de alimento, os seus dízimos, suas ofertas e primícias também, ok? Você que não tem possibilidade de transferir para a conta da igreja, você poderá levar lá presencialmente. O pastor Benjamin estará lá para receber as ofertas, os dízimos, as primícias, e também a irmã Eliane estará lá na igreja para poder receber as ofertas de alimentos, ok? É um momento de participação, um momento para ajudarmos aqueles que precisam, né? Que tem carência, um momento difícil que o pai está passando, um momento difícil que o mundo está passando. Então nós queremos participar disso. Se você quiser participar, fique à vontade, ok? Vai falando aí para mim, tem Flávio, vai vendo aí também. O pessoal está dizendo aí o que o pessoal está falando, ok? Manda compartilhar aí. Vai escrevendo aí, compartilhando. Aí, ó, você pode ver no seu celular também, né? As mensagens. Ok, quantas pessoas? Então, estamos apenas com 12 pessoas conectadas agora. Estamos aguardando um pouco, ok? A gente já vai começar. É importante que o povo chegue, né? Para a gente poder adorar o Senhor e estar junto aí. Ok. Vamos começar o nosso culto. Vamos começar quantas pessoas? Ok, vamos começar o nosso culto. Eu gostaria de te convidar para nós orarmos ao Senhor, porque o Senhor, Ele nos criou para isso, não é? Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por esse culto ao Senhor. Que o Senhor receba os nossos louvores, que o Senhor receba a nossa adoração, Senhor, as nossas ofertas, a nossa vida. Deus, que esse culto seja uma bênção para todos nós. Queremos a Tua presença, Senhor. Inunda-nos com a Tua presença. A Tua presença é a maior dádiva que nós podemos ter. É a Tua presença, Senhor. Obrigado por ela nessa noite, quando nós nos unimos a Ti, em espírito e em verdade. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então quero te convidar para louvar o Senhor. Vamos colocar agora uma música, ok? E eu te convido.
Porque muitas vezes nós passamos pelo deserto e no deserto você está conosco lá. Em todo tempo, em todo lugar, o Senhor está conosco. Pode voltar? Em todo tempo, em todo lugar, o Senhor está conosco. Amém? Vamos adorar o Senhor.
Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, é Deus que nos traz a certeza de que aconteça o que acontecer, Ele está conosco, mesmo que você esteja lá, no barco da sua vida e a tempestade batendo forte contra você, Ele jamais vai te abandonar, estará com você. Ele vai fazer milagres na sua vida e Deus vai te dar vitória, porque Ele prometeu. Ele é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, é luz na escuridão. E esse Deus é um Deus que jamais nos abandonará, mesmo que as ondas venham sobre nós vamos resistir, porque nós somos inabaláveis com Ele. Vamos adorar mais ao Senhor, vamos adorar mais, porque o Senhor é o Deus que recebe a nossa adoração. Glória a Deus. Years will pass, but they
presença do Senhor, a presença de Deus, é a mais preciosa dádiva que eu posso ter, que você pode ter. Pode ter certeza disso. A presença de Deus é a mais preciosa dádiva que eu posso ter e que você pode ter. No tempo de tempestade, nós nunca podemos imaginar que a presença de Deus não está conosco. E não permita então que a presença da tempestade tire de você a certeza da presença de Deus na sua vida. Por mais que as ondas estejam batendo, por mais que o vento esteja soprando forte contra você, saiba que o Senhor está contigo. Naquele texto, onde fala que Jesus estava dormindo no barco, e o barco foi acometido por uma grande tempestade, e Jesus estava lá, dormindo no barco, e então os discípulos chegam para ele e falam: Senhor, o Senhor não se importa de nós morrermos? Porque eles estavam com medo, eles estavam sendo atormentados pela tempestade. E Jesus então, lá no barco, se levanta e acalma a tempestade. Tenha certeza que Ele está contigo, por onde você andar. Tenha certeza que em todo tempo Ele está contigo. E você tem que falar como o salmista Davi, no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu sei que tu estás comigo. Então o Senhor está contigo, o Senhor está comigo, e Ele vai nos abençoar, porque quando a presença de Deus está conosco, se manifesta na nossa vida, não há como Deus não nos abençoar. Então, o bem mais precioso, a dádiva mais preciosa que nós podemos ter, é a presença de Deus. Fale comigo. A presença de Deus, fale. A presença de Deus é a dádiva mais preciosa. É a dádiva mais preciosa. Diga: a presença de Deus é a mais preciosa dádiva. E é essa a certeza que eu tenho. E com certeza você também. Porque fé é certeza. A fé é a certeza. E Ele nos deu fé. Ele nos presenteou com a fé em nossos corações, que é um dom. A fé é um dom de Deus. E no dia que nós nos rendemos a Jesus, Ele nos deu a fé. Então, pela fé, nós temos a certeza que mesmo no meio da tempestade, quando nós muitas vezes não percebemos a presença de Deus, mas Ele lá está, mesmo que esteja lá, no canto do barco, mas Ele está lá, e nós pela fé, nós sabemos que Ele vai acalmar todas as coisas e vai nos dar vitória. Eu desejo para você essa certeza absoluta de que Deus jamais vai te abandonar, porque Ele prometeu. Ele falou que estaria conosco todos os dias. Ele prometeu que iria nos conduzir todos os dias. Ele disse que ia à frente de nós. Ele falou que iria nos envolver. Então a fé é a absoluta certeza de que Ele está fazendo isso nesse momento. Exatamente nesse momento. Ok? Eu gostaria de ler uma palavra contigo agora. Êxodo capítulo 33, que fala exatamente da presença de Deus. Êxodo capítulo 33, a partir do verso 12 até o verso 17. Êxodo capítulo 33, de 12 a 17. Você está com a sua Bíblia aí? Você está em casa, com a sua família? Então, abra a sua Bíblia. Em Êxodo capítulo 33, do verso 12 ao verso 17. Eu vou ler então. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, na NVI. Ok? Que é uma linguagem mais atualizada. Que diz assim: Disse Moisés ao Senhor:
tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, Moisés falando, se me vês com agrado, revela-me os teus pensamentos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Também, não, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, não pensamentos, propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor ou a graça, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Que tremendo esse texto, hein? Tremendo. Esse texto é tremendo porque esse texto fala de um diálogo muito interessante. A gente pode perceber aqui que Moisés tinha uma grande intimidade com Deus. Porque só pode conversar desse jeito quem tem intimidade com Deus. E ele possui essa intimidade com Deus. Mas esse tempo aqui, esse momento, ele é muito interessante porque Deus estava muito triste. Deus estava triste porque o povo de Israel, o povo que estava acampado ali na península do Sinai, e eles estavam numa planície muito grande, porque para você, perceba bem, para que o povo tivesse acampado ali, em torno de 2,5 milhões de pessoas, tinha que ser um território, uma planície muito grande, e Moisés havia subido ao Monte Sinai, e Deus ali revelou a ele a sua vontade. Ali Deus revelou as suas leis, ali Deus revelou os seus pensamentos, seus propósitos, seus desejos para com a nação que estava sendo formada. E Moisés então ficou ali 40 dias e 40 noites, acampado lá no topo do Sinai, e Deus revelando para ele. E Deus deu a Moisés as tábuas da lei com os 10 mandamentos. E aí, irmãos, quando Moisés está descendo, juntamente com Josué, porque Josué ficou acampado um pouco abaixo, Moisés subiu mais acima no monte. E aí, eles ouvem uma música. Eles ouvem uma música de celebração. E para a surpresa de Moisés, para espanto de Moisés, indignação de Moisés, quando ele chega lá embaixo, o povo estava adorando o ídolo, um bezerro de ouro, que eles haviam feito com as suas próprias mãos. E aí Moisés então fica indignado, e Deus ficou muito triste com isso, porque o povo trocou a glória do Deus Todo-Poderoso por um ídolo que eles mesmos fizeram. E Deus então ficou muito triste, e a sentença era, esse povo é obstinado, esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo teimoso, é um povo que, apesar de ter visto todas as maravilhas, de ter visto todos os milagres, todo o poder que Deus havia manifestado até aquele momento, esse povo preferiu adorar um ídolo, um bezerro de ouro, porque eles pensaram, esse Moisés já está há tanto tempo lá no Monte Sinai, e nós não sabemos o que aconteceu com ele. Então vamos criar um Deus que vá adiante de nós. Olha só que coisa. Falta de bom senso, falta de discernimento. Um povo que trocou o Deus Todo-Poderoso, que o libertou
aquele povo que estava escravo no Egito, conduziu até ali e iria conduzir mais adiante. E Deus então ficou triste. E Deus já não estava mais querendo caminhar com esse povo teimoso. Deus não queria mais. Deus ficou decepcionado com esse povo. Então, Deus fala para Moisés: olha, Moisés, eu vou destruir esse povo, eu vou fazer uma nova nação a partir de você. E Moisés então entra em cena, irmãos. Moisés entra em cena como intercessor. Moisés entra em cena como intercessor na brecha, para clamar a Deus, para orar a Deus e pedir para que Deus perdoasse aquele povo, para que aquele povo pudesse ter uma nova oportunidade de ver Deus fazendo as grandes maravilhas que ele estava fazendo e ter essa comunhão com Deus e se arrepender e viver uma nova vida. Moisés estava então dialogando com Deus, falando com o Senhor, intercedendo para que Deus não deixasse o povo, mas que para que a presença de Deus fosse real, manifesta no meio da nação. Então esse diálogo é muito maior do que esse texto que nós lemos do versículo 12 ao 17, mas nesse versículo do 12 ao 17 tem muito ensinamento aqui, muita coisa boa, muita coisa importante que nós queremos refletir. E a lição é que a presença de Deus é a mais preciosa dádiva que alguém pode ter, que nós podemos ter, que o povo dele pode ter, é a presença dele. Porque junto com a presença de Deus vem muita coisa maravilhosa, muita coisa importante, e Moisés sabia disso. E Moisés não queria perder isso. Moisés não queria que o povo perdesse a presença de Deus, que é o bem mais precioso que nós podemos ter. É a dádiva mais preciosa. Eu quero que você tenha essa consciência, porque se você tiver a presença de Deus, você tem todas as bênçãos. Se você tiver a presença de Deus, você tem toda a proteção. Se você tiver a presença de Deus, você vai ter vida. Se você tiver a presença de Deus, você vai ter vitória. Se você tiver a presença de Deus, você vai ter cuidado. Se você tiver a presença de Deus, você vai ter tudo que você precisa, não vai faltar nada. Nada vai lhe faltar. Nada vai faltar na sua casa. Nada vai faltar na sua família. Você vai crescer, você vai prosperar, você será abençoado. Moisés sabia disso. Moisés sabia que o povo não poderia perder a presença de Deus, apesar de que o povo merecesse isso. Apesar de que o povo merecesse, como punição, castigo, como repreensão, como disciplina. Mas Moisés então entra em cena para que Deus não desistisse de permanecer no meio do seu povo. E aí, irmãos, vejamos quais são os benefícios da presença de Deus. Pelo menos 4 benefícios da presença de Deus. Eu falei muitos aqui anteriormente, agora, mas eu queria, dentro desse texto que nós lemos, ver quais os benefícios, porque eram tantos benefícios, irmãos, que Moisés mesmo falou: se o Senhor não for conosco, não nos envie então. Não nos envie adiante, não nos envie para conquistar a terra prometida, não nos envie para nós realizarmos aquilo que nós fomos moldados, foi prometido lá atrás, desde Abraão, Isaac, Jacó, desde gerações passadas, que Deus havia prometido. Se a tua presença não for conosco, Senhor, então não nos envie adiante. Não vale a pena. Não vale a pena continuar sem a tua presença, Senhor. E aí, irmãos, eu quero destacar aqui, dentro desse texto bíblico, 4 coisas que resumem tudo. E Moisés fala nessas coisas aqui bem claramente. Essas coisas saltam aos nossos olhos,
ele fala em primeiro lugar que a presença de Deus revela os seus propósitos. No versículo 13, parte A diz assim: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Então, irmãos, quando nós caminhamos com Deus, quando você caminha com Deus, quando eu caminho com Deus, quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, quando nós entramos no nosso lugar secreto e Deus está ali conosco, Ele revela os seus propósitos para nós. Ele revela os seus caminhos para nós. E como é importante isso? Saber quais são os propósitos de Deus. Como era importante para Moisés saber quais eram os propósitos de Deus. Na caminhada com Deus, Deus revelava os seus propósitos. Deus revelava os seus desejos. Deus revelava os seus objetivos. Então, como é importante isso, irmãos? Quando nós temos a presença de Deus, tudo fica claro. A luz de Deus vem sobre a nossa mente. E nós, então, sabemos exatamente o que Deus quer de nós. Para nós, a nossa missão aqui nessa terra, nós fazemos parte de um projeto. O mais fascinante projeto de vida, irmãos. Você foi chamado por um propósito. Você foi chamado para o propósito de Deus. E Paulo fala, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, quando você sabe o propósito de Deus para você, quando você sabe o que Deus está revelando, irmãos, porque quando você tem a presença de Deus, Ele vai revelando dia a dia, e você anda em segurança, você anda firme, você anda com certeza, você anda sabendo, você não anda no escuro, você não anda sem saber o que fazer, porque Ele vai dizendo para você, nos mínimos detalhes, nas coisas pequenas e nas grandes, aquilo que está no coração dele. E como é importante saber os propósitos de Deus, porque se eu sei os propósitos de Deus, eu vou me esforçar para andar conforme esses propósitos. Então é muito importante, irmãos, saber quais são os propósitos de Deus e qual o propósito da tua vida diante de Deus. Moisés sabia qual era o propósito da vida dele, conduziu o povo à terra prometida. Qual é o teu propósito? Qual é o meu propósito nessa terra? Será que teu propósito é apenas trabalhar, ganhar dinheiro, construir uma casa, ter uma família, ter um negócio? Será que o teu propósito é apenas viver nesse mundo, ter conforto, ter lazer, fazer as coisas, e quando chegar aos 70, 80 anos, mais ou menos, você partir? Ou será que há algo maior para a sua vida? Todas essas coisas são importantes, sem dúvida. Tudo que eu falei aqui é importante, nós devemos sim batalhar por elas, mas há coisas muito maiores, insondáveis, que Deus vai revelar a você. Deus vai revelar a você as coisas insondáveis, as coisas do coração dele. Deus vai revelar para você à medida que a presença dele estiver manifestada na sua vida. Então Moisés sabia disso. Moisés sabia que a presença de Deus traria clareza nos propósitos, porque se eles fossem direto à terra prometida sem saber quais os propósitos de Deus, eles iam se perder. E quanta gente está perdida nesse mundo porque não conhece os propósitos de Deus, não busca os propósitos de Deus, porque não tem a presença de Deus. E eu quero chamar a tua atenção então para esse mistério, para que você busque o propósito de Deus, busque o propósito do coração do Senhor, e você vai encontrar Ele, porque Ele vai revelar à medida que você buscar. E Deus falou, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então quando você buscar a Deus de todo o seu coração, Deus vai se revelar a você, Deus vai revelar os propósitos dele a você, e você vai andar em segurança.
em segurança. Jesus falou, aqueles que ouvem as minhas palavras praticam. Então, ouvir a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, você vai saber qual é o propósito dele para a sua vida. Você vai saber qual é o propósito dele. A luz vai iluminar a sua mente, a luz de Deus, a luz da palavra. E você vai saber quais são os propósitos de Deus. Então, irmãos, eu digo com toda certeza, a presença de Deus é a mais preciosa de todas as dádivas de Deus. Sabe por quê? Porque a presença de Deus traz os propósitos dele para a nossa vida, traz clareza. Em segundo lugar, eu quero dizer para você que a presença de Deus confere descanso. Olhe para mim aqui e diga, a presença de Deus confere descanso. Olha o que diz aqui o verso 14. Eu mesmo, é Deus falando, tá? Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. É Deus falando para você hoje. Se você tiver a presença dele, ele vai te dar descanso. Como é importante essa palavra, irmãos? Como é importante ter o descanso de Deus. Porque o descanso, ele é resultado de fé e confiança. O descanso de Deus é a certeza, irmãos, é a confiança, é a fé, é sabermos que Deus está conosco e nós podemos, irmãos, confiar nele. Eu posso deitar no meu travesseiro e saber que eu vou ter um sono, ele vai cuidar de mim. Eu posso ter certeza que a minha vida está aqui, ó, nas mãos de Deus. E eu posso descansar no Senhor. Ah, irmãos, como é bom ter um descanso físico, não é? Como é bom nós, depois de um dia de trabalho, um dia de atividade, termos um descanso físico. Nós deitarmos, nós descansarmos, nós relaxarmos. Como é importante o descanso, irmãos. Deus estabeleceu um dia na semana que é chamado dia do descanso. Quando nós interrompemos atividades, então é importante ter descanso, claro. Deus estabeleceu descanso na nossa vida, porque no descanso nós recuperamos as energias. Quando nós pensamos no descanso físico, nós sabemos muito bem a importância dele. Quando nós, então, nos recuperamos as nossas energias. Mas o descanso aqui, irmãos, não é somente o descanso físico. Pode também ser descanso físico, mas vai além do descanso, porque a presença de Deus, como se manifesta na nossa vida, irmãos, traz a certeza, o descanso não somente no nosso corpo, mas traz o descanso na nossa alma. Como é bom, irmãos, ter, sabe, uma alma, uma mente, como ter as emoções saudáveis. Como é bom descansar no Senhor e saber que Ele está cuidando de tudo. E eu não viver, irmãos, estressado. Viver com a minha alma conturbada. Viver com a minha alma em conflito interior. Viver em conflito comigo mesmo. Existem pessoas que estão em conflito o tempo todo consigo mesmo. Em conflito com outras pessoas. Porque ela não consegue ter a paz. Jesus falou, dou-lhe-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, ter o descanso de Deus, ter a paz, e essa paz que excede todo entendimento, essa paz vem sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, sobre as nossas emoções. Existem pessoas que são abaladas emocionalmente, existem pessoas que não têm inteligência emocional, elas sucumbem por qualquer circunstância, por qualquer situação, por menor que seja, elas sucumbem, elas se ferem, elas não se amam e não conseguem amar outras pessoas, elas se rejeitam, elas vivem numa grande guerra interior, conflito interior. Então eu falei de corpo, de alma, mas também tem o espírito, irmãos. Como é bom ter descanso no nosso espírito, saber que o Espírito Santo habita no nosso espírito. Sabe, sermos inundados pela presença de Deus, Espírito Santo do Senhor, porque o Espírito Santo é a manifestação da presença de Deus,
E quando nós temos um espírito inundado pela presença do Espírito Santo, pela presença de Deus, irmãos, então nós vivemos tranquilos, sossegados, somos saciados, alimentados espiritualmente. Existem pessoas que têm um vácuo, um vazio no seu interior, no seu espírito, e falta o quê? A presença de Deus. Então, irmão, em segundo lugar, a presença de Deus nos dá descanso no nosso espírito. Nós recebemos descanso, a paz, a tranquilidade. Podemos estar vivendo num tempo difícil, de muitas incertezas aí fora. Guerras, o vírus, coronavírus, e tantas incertezas aí fora, irmãos. Mas quando nós temos a presença de Deus, que é o bem mais precioso que nós podemos ter, nós temos descanso. Descanso no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Moisés sabia disso. E Deus lhe promete: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Lhe darei descanso. Então, irmãos, tenha essa certeza que se você precisa de descanso na sua alma, no seu corpo e no seu espírito, isso significa que você está precisando da presença de Deus. Porque a presença de Deus é a mais preciosa de todas as dádivas que você pode ter, que eu posso ter, e Moisés não poderia abrir mão da presença de Deus. Moisés não poderia achar: não, tudo bem, Senhor, tudo bem, manda um anjo, tudo bem, Senhor, manda alguém que vá adiante. Não, Moisés está falando: se a tua presença não for conosco, então não nos envies, não vale a pena continuar, porque a tua presença revela os teus propósitos, e a tua presença confere descanso. Descanso, irmãos. Como é importante a presença de Deus. Terceiro lugar, a presença de Deus, irmãos, confere distinção. Diga, distinção. A presença de Deus confere distinção. Olha aqui o que diz o verso 16, quando o Moisés diz assim: que mais poderá distinguir, olha aqui, que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os povos da terra? Então a presença de Deus confere distinção. Irmãos, como é importante ser distinto. O que nos torna diferente de todos os outros, de todos aqueles, todos os povos, de todos, irmãos. Nós somos o povo mais feliz da face da terra, nós somos o povo de Deus. Quem crê em Jesus, estou falando quem crê em Jesus, quem faz parte da aliança com Deus, quem faz, não é de nome isso, é de essência, é de novo nascimento. O que nos confere, irmãos, distinção, separação, é a presença de Deus. Nós somos o povo separado de Deus, nós somos o povo santo, o povo que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Então, Moisés está falando: o que vai nos tornar diferente das outras nações? É a tua presença. O que vai nos tornar distinto das outras nações? É a tua presença. E é a presença de Deus na nossa vida, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, que nos tornou diferentes, irmãos. Nós éramos iguais, nós éramos idólatras, nós fazíamos nossos bezerros de ouro, nós éramos imorais, nós éramos roubadores, nós éramos defraudadores, nós éramos totalmente rebeldes contra Deus, pecadores que não se arrependiam. Digam, então, o que nos tornou diferentes, irmãos? A presença de Deus. No dia que nos arrependemos, entregamos nossa vida a Jesus, nos tornamos distintos.
Aquilo que você fazia não faz mais. Como pode um traficante, como pode um pedófilo, como pode um ladrão, como pode um satanista, como pode um idólatra, um adúltero, como pode um roubador, como pode uma pessoa desonesta, como pode uma pessoa totalmente sem caráter se tornar uma pessoa distinta, uma pessoa separada, diferente e santa? Somente a presença de Deus. Eu não estou falando aqui de esforço humano, eu não estou falando aqui de religiosidade, eu estou falando aqui da presença do poder de Deus na sua vida e na minha vida, que nos tornou distintos, nos tornou incomuns, nos tornou diferentes, separados. Os outros povos estavam adorando ídolos feitos por suas mãos humanas, adorando ídolos feitos por eles mesmos, que tinham olhos e não viam, tinham boca e não falavam, não se moviam, não tinham poder nenhum. E Moisés está olhando para as outras nações ao redor, e ele diz: como se saberá, que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da terra? É a tua presença, Senhor. Então a presença de Deus que nos distingue, que nos faz novas criaturas, que nos torna santos, que nos faz aceitáveis a Deus, agradáveis a Deus. E como isso acontece? Quando nós nos arrependemos, quando nós nos rendemos a Jesus, quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, quando nós permitimos que o Espírito Santo opere um novo nascimento na nossa vida, quando nós somos recriados por Deus a partir do nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, porque nós nos tornamos a partir desse momento santuários de Deus, ao que fala por 1 Coríntios capítulo 6, vocês são santuários de Deus, nós somos santuários de Deus, e é isso que nos distingue. Então a presença de Deus, ela revela os seus propósitos, os propósitos de Deus. A presença de Deus, ela nos confere descanso, e a presença de Deus nos torna distintos, nos traz distinção. Que coisa linda, irmãos, maravilhosa. Como é a presença de Deus maravilhosa. A presença de Deus é a mais maravilhosa, a mais preciosa dádiva que nós podemos ter. E Moisés sabia disso. E então ele luta, ele ora, ele conversa com Deus e ele pede: Senhor, não nos deixe sem a tua presença. Para finalizarmos, em quarto lugar, a presença de Deus manifesta o seu favor, a sua graça. Olha o que diz o verso 16: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Olha a pergunta de Moisés, como Moisés estava sendo ousado, como Moisés estava intercedendo pelo povo, como Moisés estava entrando ali na brecha, orando e pedindo: Senhor, a tua presença. A tua presença é a garantia do teu favor, a tua presença é a garantia da tua graça, a tua presença é a garantia de que nós vamos vencer os inimigos, a tua presença é a garantia de que não vai faltar o maná, não vai faltar o pão, não vai faltar provisão. A tua presença é a garantia de que o Senhor vai nos dar o favor e nós vamos caminhar debaixo desse sol, mas a tua nuvem vai nos cobrir, Senhor. Esse é o teu favor, a tua graça, é a tua presença, Senhor Deus, é a garantia de que à noite, quando estiver muito frio, Pai, a tua coluna de fogo vai nos aquecer e vai nos guiar. É a tua presença, Senhor Deus, que vai cuidar de nós. Quando nós estivermos no meio, Senhor Deus, do deserto,
no caminho do deserto. O Senhor vai ser luz na escuridão. O Senhor vai ser conosco ali, Senhor Deus, no deserto. Naquele caminho, Senhor Deus, os inimigos ao redor. É a tua presença, o teu favor que vai nos garantir, Senhor Deus, as nossas vitórias. Vai nos garantir, Senhor Deus, que nós vamos caminhar e nossos filhos não serão abatidos, os nossos animais não serão roubados. É a tua presença, Senhor Deus, que vai garantir, Senhor Deus, que nenhum mal vai nos atingir, que as nossas roupas serão preservadas, as nossas sandálias. É a tua presença que vai nos garantir, Senhor Deus, porque o teu favor estará sobre nós. A tua graça estará sobre nós. Então Moisés está dizendo isso tudo para Deus, irmãos. E eu digo para você, hoje é a presença de Deus que garante o favor dele, a graça. E se você tiver a graça de Deus, você vai ter o poder de Deus na sua vida manifestado. E você vai vencer os desafios. Você vai vencer toda dificuldade, irmão. Não sei o que você está passando agora, mas eu digo para você que mesmo no meio dessa pandemia toda, vai ser a presença de Deus que vai derramar a graça dele sobre você. E você vai passar por isso. Você vai passar por essa tempestade e você vai vencer. Ah, irmãos, não é fácil. Você sabe que eu tive num período muito difícil agora por causa da Covid. E, irmãos, olha, eu vou dizer, eu estava buscando o tempo todo a Deus e pedindo, Senhor, seja manifestada a tua vontade na minha vida. Seja manifestada a tua graça na minha vida. Senhor, nos momentos mais difíceis, irmãos, eu pedi a Deus, Senhor, manifesta a tua graça, manifesta o teu favor, seja feita a tua vontade, seja qual for a tua vontade, eu vou aceitar, porque eu estou em tuas mãos, Senhor. Eu estou em tuas mãos. E às vezes eu pensava, o que vai ser no dia de amanhã? Quando a gente vê tantos relatos de pessoas sendo levadas para os hospitais de uma forma repentina, e indo para as UTIs, irmãos, que coisa horrível. E eu ficava pensando, Senhor, o que será o meu dia de amanhã? O que vai acontecer comigo? Mas minha vida está em tuas mãos. Eu me agarrei, irmãos, nos propósitos de Deus para a minha vida. Eu descansei no Senhor. Eu busquei os sonhos de Deus para a minha vida. Tudo aquilo que Ele já havia prometido para mim. Tudo aquilo que eu tenho como objetivos e sonhos de realização. E isso eu alimentei o meu consciente, o meu subconsciente, para que o meu subconsciente pudesse trabalhar junto com o Espírito Santo, a fim de trabalhar no meu corpo, para que os meus pulmões ficassem fortes. Eu dizia, o meu pulmão é forte, os meus pulmões são fortes, os meus rins são fortes, o meu fígado é forte, o meu coração é forte, o meu corpo é forte, porque eu tenho a presença de Deus. Então os sonhos de Deus, eu fui buscando, irmão, os sonhos de Deus, e alimentando a minha alma, as minhas emoções, a minha mente. Sabe por quê? Porque quando nós temos Deus, nós temos o favor dEle. E a presença de Deus é a mais preciosa dádiva que eu posso ter. Então Deus esteve comigo, irmãos, no caminho do deserto. Deus esteve comigo, irmãos, quando as ondas estavam batendo contra mim. E Ele está com você também, porque o Senhor, Ele não nos abandona, e acima de tudo que seja feita a vontade do Senhor. Eu estava vendo um relato de uma pessoa, irmãos, que foi acometida pelo Covid-19, e aí essa mulher, irmãos, ela adoeceu, assim como eu adoeci, e ela começou a ter os sintomas, e ela foi piorando, teve que ser levada para o hospital. E ali ela foi internada, irmãos. E logo depois ela teve que ir para a UTI, ser entubada. Que coisa horrível. E ali, irmãos, na solidão. Porque ninguém pode chegar perto dela. Nenhum parente pode visitar. Que coisa terrível, na solidão, irmãos. Ela começou a piorar e piorar e piorar, irmãos. E ela então clamou ao Senhor lá no seu íntimo e pediu a Deus, Senhor, me socorre.
Senhor, me dá a cura, me ajuda, Senhor. E ela estava piorando e piorando, irmãos. E já achavam que ela não iria conseguir ultrapassar e vencer. E ela clamou ao Senhor. Ah, Senhor, manda alguém aqui, Senhor. Ah, Senhor, preciso. E aí, irmãos, aconteceu uma coisa extraordinária. Ninguém podia entrar na UTI. Nenhum pastor podia entrar na UTI. Nenhum amigo poderia entrar na UTI. Nenhum parente poderia entrar na UTI, irmãos, para dar uma palavra de conforto, para falar com ela. E o que Deus fez? Deus enviou um faxineiro. Deus enviou um faxineiro, irmãos. E o faxineiro, ele estava passando ali no corredor. E quando ele estava passando no corredor, ele olhou para dentro do quarto da UTI dessa irmã. E aí ele viu aquela irmã e alguma coisa falou, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo falou com ele. E ele voltou para ela e começou a falar com ela, irmãos. E começou a falar com ela, e começou a falar. E aqui ele começou a falar da experiência dele. Porque ele tinha sido missionário num país, que eu não estou me lembrando agora, mas ele foi missionário num país e começou a ministrar e ministrar. E orou por ela ali, orou por ela, e orou por ela, e ela recebeu aquela oração. E todos os dias ele passava ali, irmãos, no seu turno de trabalho, e mandava a palavra para ela, mandava a palavra para ela. E aí, irmãos, Deus começou a curar aquela irmã. E ela foi totalmente curada, saiu da UTI, foi restabelecida. E ela então pôde ter a certeza de que Deus respondeu às suas orações. A presença de Deus, ela nos confere o seu favor. Como Moisés disse, como saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Eu quero concluir esse sermão dizendo, sem dúvida, que a presença de Deus é a maior de todas as dádivas. E veja então o que o profeta Isaías fala. Deus usa a boca do profeta, e o próprio profeta diz o seguinte, em Isaías 43, versos 2 e 3, assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então, irmãos, tenham a certeza de que a presença de Deus é a mais preciosa dádiva que você pode ter, que nós podemos ter. E se nós temos a presença de Deus, nós temos tudo mais. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos a presença de Deus, quando Deus está conosco, e Moisés sabia disso muito bem, e é por isso que ele lutou pela presença de Deus no meio do povo. Quando nós temos a presença de Deus, nós temos tudo mais, e nós podemos andar em segurança, porque Ele é conosco, Ele é contigo. Deus é contigo, Deus é conosco. E aí, só recebe quem tem fé. Se você tem fé em Deus, e se você busca em Deus, esse Deus em fé, e a sua fé é ativa, é operante, é uma fé viva, você vai ver essa palavra se cumprindo na tua vida, porque é assim que acontece, porque Deus, Ele não se deixa escarnecer, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então a presença de Deus é a mais preciosa dádiva que nós podemos ter. Eu quero te convidar nesse momento a adorar o Senhor, a sentir nesse louvor essa mensagem, a mensagem de que a presença de Deus, ela é maravilhosa. Amém? Vamos adorar o Senhor.
Glória a Deus, glória a Deus. A presença de Deus é a mais preciosa dádiva que você pode ter, que eu posso ter. Porque com a presença de Deus vem tudo mais. Vem tudo mais. Eu gostaria de orar com você agora. Gosto de pedir a você que feche seus olhos. Onde você está? Se você está na sua sala, no seu quarto, no seu escritório, que você feche seus olhos nesse momento para nós orarmos. Feche agora os seus olhos comigo e pense na presença de Deus na sua vida. Comece a pensar agora se você tem sido uma pessoa religiosa ou alguém que busca de verdade a presença de Deus. Pense se você tem se preocupado muito mais com a parte externa do seu ser, com o que você apresenta para as pessoas, com o que as pessoas veem de você, com o julgamento das pessoas a seu respeito, ou você se importa mais com a sua vida com Deus, com a sua essência, com o seu interior, com a paz no seu interior, com a vida de Deus? Pensa bem, se você está sendo apenas um religioso, ou alguém que busca de verdade ao Senhor, que é um adorador de verdade, que você busca o seu Espírito em verdade, que você fala com Deus, Deus fala contigo, você lê a palavra, você se busca de forma sedenta a palavra do Senhor, com vontade, e você se derrama na presença do Senhor. Pense se você é apenas alguém que cumpre algumas regras da sua religião, da sua igreja, ou se você é alguém que, além de fazer tudo mais, você no íntimo busca Deus. Você tem comunhão com o Senhor, você tem comunhão com o Espírito Santo. Pense bem, pense na sua vida com Deus agora. Se é uma vida realmente de intimidade, se é uma vida de entrega, de consagração, de santificação. Pense se você dá mais valor às coisas do mundo, aos conceitos do mundo, aos valores do mundo, do que aos conceitos de Deus, da palavra de Deus. Pense se você tenta viver uma vida em que você está cocheando entre dois caminhos. Olha, você está fazendo aquelas coisas que o mundo, o sistema da nossa era, ele aprova, ele deseja os seus prazeres, e ora você está na igreja fazendo as coisas que você considera que é a vontade de Deus. Se você está vivendo uma vida de dubiedade, uma vida em que, ora você está agradando a um Senhor, ora você está agradando a outro Senhor, isso significa que você precisa de mudança, significa que você precisa de uma entrega maior, significa que você precisa de uma consagração. E esse é o momento de você buscar a Deus, a presença de Deus, buscar no Senhor, sabe, um poder, uma unção, buscar no Senhor tudo aquilo que foi falado hoje. Eu quero te convidar, com os olhos fechados, você fazer uma entrega ao Senhor, você entregar a sua vida de forma irrestrita, entregar a sua vida de uma forma plena, porque se você entregar a sua vida de forma plena, Ele vai te dar vida plena também. Se você entregar totalmente sua vida a Deus, Ele vai te dar vida abundante. Você não vai precisar ficar agradando a ninguém, você vai agradar primeiro a Deus. E se você agradar primeiro a Deus, você também vai amar as pessoas, amar o seu próximo. Você será um bom cidadão na sociedade, você vai fazer as coisas corretas. Então eu estou te convidando agora a entregar a sua vida a Jesus, a fazer uma oração agora de entrega, uma oração de renúncia e dizer: Senhor Jesus, eu entrego completamente a minha vida ao Senhor. Eu tenho tentado viver a minha vida da forma que eu acho melhor, mas não tem sido melhor para mim, então eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu consagro a minha vida ao Senhor. Eu tenho ido à igreja, tudo bem, mas agora eu quero mais. Eu quero mais, eu quero a Tua presença.
de uma forma evidente, de uma forma forte, de uma forma real, verdadeira. Em nome de Jesus, eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração, nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Deus vai falar contigo agora, Deus vai manifestar a presença dele na sua vida. Então coloque a mão no seu coração e faça uma oração de entrega agora e diga: eu entrego minha vida a ti, Senhor, porque eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua presença na minha vida. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, eu entrego a ti, Senhor Deus, cada vida aqui nessa noite está me ouvindo. Eu te peço, Senhor Deus, que a tua presença se manifeste de uma forma poderosa em cada vida, em cada lar, em cada casa. Seja lá no hospital também, Senhor Deus, visita aqueles que estão no hospital nessa hora, que estão, Senhor Deus, lá na UTI, que estão entubados, que estão, Senhor Deus, Pai, precisando da tua presença, Senhor Deus, vá até eles. Assim como o Senhor mandou aquele faxineiro lá, Senhor Deus, que foi usado por ti, para que aquela mulher se levantasse dali, Senhor Deus, eu te peço, Senhor Deus, envia, Senhor Deus, quem o Senhor quiser, para que a tua presença se manifeste, Senhor Deus, e que ali haja uma palavra de conforto, uma palavra de fé, uma palavra de vitória, uma palavra de restauração, Senhor Deus, manifeste o teu poder nessas vidas, Senhor Deus, tantas vidas que estão precisando de ti nessa hora, Senhor Deus, eu te peço, em nome de Jesus, para socorrer, Pai, eu te peço, segundo a tua graça e misericórdia e amor, essas pessoas. Visita cada um dos seus lares agora, aquele que está orando e pedindo a tua presença, Senhor Deus, que o Senhor manifeste a tua presença, como o Senhor fez com Moisés, Senhor Deus, como o Senhor tem feito comigo, feito com cada um que ele tem te buscado. E eu te peço, Senhor Deus, manifesta a tua presença de forma real, íntima, poderosa, Deus. Poderosa, Senhor. Ó Pai, lá no íntimo, lá no coração, na mente, na alma, no espírito, no corpo, Senhor. Abençoa cada vida, Deus. Que essas palavras sejam palavras vivas e eficazes. Palavras, Pai, de poder que cheguem em cada vida agora e restaure, cure, liberte e traga um novo nascimento, consagração, santificação, Deus. Abençoe, Senhor Deus, com a maior dádiva, com a mais preciosa dádiva, Senhor Deus, que possa existir, que é a tua presença. Eu te rogo e te peço, Senhor Deus, a manifestação da tua presença em cada vida que está ouvindo agora essas palavras. E onde esse vídeo chegar depois, posteriormente, ó Pai, quantos, Pai, ouvirem, ver esse vídeo, ouvir essas palavras, Senhor Deus, que essas palavras se tornem vivas, poderosas, Senhor, e alcance aquele perdido, e alcance aquele desistido, e alcance aquele que está olhando para trás, Senhor Deus, que alcance aquele que está confuso, aquele que está com medo, aquele que está, Senhor Deus, na incerteza. Alcance cada um, Senhor Deus, e faça brotar a fé e a certeza de que o Senhor é o Deus que manifesta a tua presença para todos aqueles que te buscam, porque a tua palavra é verdadeira. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que assim seja, Senhor Deus, que haja coração disposto a te buscarem, coração disposto a te render, a se renderem a ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que assim seja, que assim seja, que assim seja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que assim seja na sua casa, que assim seja na sua vida, que assim seja onde você estiver agora. Que a presença de Deus se manifeste poderosamente, poderosamente, poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus e glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, que maravilha ter a presença de Deus, irmãos. Que maravilha ter a presença de Deus. Eu digo a presença de Deus
é a presença de bênção, de vida e vitória. Diga, vida e vitória. Vida e vitória, irmãos, é a presença de Deus. E na quarta-feira, nós teremos a quarta de vida e vitória, irmãos. Às 20 horas, quarta-feira, 20 horas. A quarta de vida e vitória. E você não pode perder, você não pode ficar de fora. Esse tempo de quarentena, esse tempo em que a vida e a vitória se manifestam na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a entregar a tua oferta, teu dízimo e primícia. O pastor Benjamin está lá na igreja e você vai poder entregar lá, se você quiser. Se você quiser ir lá, você entrega. Mas se você preferir fazer a transferência para a conta da igreja, o Banco Itaú, agência 6104, Banco Itaú, agência 6104, a conta corrente 42675, dígito 1, 42675, dígito 1, 42675, dígito 1, ok? E se você for fazer TED, precisa do CNPJ, ok? CNPJ, que é o 0570 3661 1000 ao contrário, ou seja, 001, dígito 05. Então, eu vou repetir o CNPJ da igreja, 0570 3661 0001-05, ok? Eu quero consagrar, nesse momento, os nossos primícias, dízimos e ofertas. O meu está aqui, da pastora também. Então, quero consagrar agora. Então, pegue a tua oferta, pegue aí teu dízimo, a tua primícia, pegue aí onde você estiver e nós vamos orar. E já estaremos terminando o nosso culto, ok? Já estaremos terminando o nosso culto nessa hora, através da nossa oração agora, ok? Eu quero te convidar então a consagrar ao Senhor. Seja fiel, seja fiel. Aquele que busca a presença de Deus é abençoado, mas também é fiel. E uma forma de você manifestar a presença de Deus é a sua fidelidade também ao Senhor. É a honra que você dá ao Senhor, é a gratidão que você dá ao Senhor, através do investimento dos seus dízimos, primícias e ofertas na obra do Senhor, ok? Então pegue a sua oferta aí e vamos orar. Senhor, nós entregamos agora a nossa semente. Entregamos a Ti, Senhor Deus, a nossa semente, que cai nessa terra, que é a terra boa, que é a terra da Tua presença, Senhor Deus. Eu te peço, Senhor Deus, abençoe cada casa, cada lar, cada vida, cada trabalhador, Senhor Deus. Cada um, Senhor Deus, que está vivendo esse período difícil, Senhor Deus, eu te peço, guarda-o, Senhor Deus, com a certeza de que eles vão vencer, que nós vamos vencer, que nós vamos passar por isso tudo, e vamos cantar o canto da vitória, e vamos dançar, Senhor Deus, para o Senhor. Os nossos pés vão dançar uma nova dança, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos abençoado e nos protegido. Abençoa a tua igreja, abençoa os nossos irmãos, abençoa a casa deles com provisão, Senhor Deus. Abençoa com mantimento, Senhor Deus, que não venha a faltar para ninguém. E se estiver faltando, Senhor Deus, cada um de nós possa se levantar para ajudar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus. Abençoe a casa de cada um, abençoe a provisão de cada um, a geladeira de cada um. Abençoe, Senhor Deus, que cada um consiga pagar suas contas e fazer, Senhor Deus, aquilo que eles aguardam, que o Senhor venha derramar provisão sobre cada vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero dizer para você que o pastor Benjamin está lá na igreja e a irmã Eliane também. A irmã Eliane está lá para receber os mantimentos, ok? Que você pode levar lá, para que ela possa formar o Ministério Ágape, formar as bolsas, formar as cestas básicas, para ajudar aqueles que estão precisando nesse momento, ok? E você pode levar lá o seu mantimento, ok? E o pastor Benjamin está lá também para receber as ofertas, dízimos e primícias, ok? Então vamos terminar o nosso culto nessa hora, que o Senhor seja louvado, que Ele sempre derrame a presença dEle sobre nós. Então feche seus olhos, que o Senhor te abençoe e te guarde,
Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor, Ele volte o seu rosto sobre ti e te dê shalom. Shalom, shalom.